Oi galera boa do canal Cristo On. Nós estamos aqui hoje para inaugurar uma nova fase do canal. Nós vamos começar com uma série de entrevistas com profissionais competentes, cada um na sua área. E hoje nós vamos falar sobre sexualidade na família. Nós estamos aqui hoje com o Egno Lopes, que é psicoterapeuta em formação. Ele trabalha na área de sexualidade, palestrante, escritor já de 2 livros. O livro que é o Sexo em Casa e o outro Antes de se Casar. Você vai ter mais detalhes na descrição do vídeo. O Egno Lopes também é pastor de famílias, trabalha nessa área. Nós hoje vamos inaugurar essa nova etapa e vamos começar essa entrevista já já. Mas antes eu queria te pedir algo. Vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário. Seja favorável, seja uma crítica, não importa. Deixa seu comentário que você estará ajudando não só a nós na confecção do canal, mas a muitas pessoas que vão ser beneficiadas no futuro bem próximo com as cestas básicas que são geradas através desse canal. Então, como nós estamos falando, estamos aqui na presença de um amigo, de uma pessoa com uma vasta experiência na área de sexualidade na família. Quero agradecer primeiro a sua disponibilidade, pastor, porque sei que seu dia é corrido, são palestras, são muitos eventos que o senhor é convidado, e estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que é a sua praia, né? Que é a sexualidade na família. Eu queria começar a abordar esse assunto com o tema sexo e sexualidade. Qual é a diferença para o nosso público aí entender melhor sobre o assunto? Primeiro dizer que é uma alegria poder estar participando desse vídeo e dizer assim, que o assunto, o tema sexualidade ou sexo é muito vasto, né? E aí a gente tenta de alguma forma pincelar para até despertar curiosidade para que as pessoas possam se informar mais, né? Aprender mais sobre isso. Sobre a sua pergunta, sexo e sexualidade, assim, bem simples ou simplificando bem a resposta, sexo corresponde a gênero, né? Gênero masculino, gênero feminino, embora exista aí uma demanda muito grande nessa questão aí, que a gente pode até falar um pouco sobre isso. Genitálias, né? E a presença dos órgãos sexuais no macho e na fêmea. Então, define sexo dessa forma. Sexualidade seria a forma como a pessoa expressa o seu sexo, a forma como ela é feita, composta e como ela expressa, né? Ela pode se expressar de maneira hétero, homo, bi, né? E de outras muitas formas, não julgando aqui comportamento, mas a sexualidade é a expressão desse sexo que ela já nasceu com ele. Perfeito. Isso é uma boa introdução para o nosso assunto, já que exatamente para tirar todas as nossas dúvidas, eu vou tentar sugar o máximo. Vamos lá. Vamos lá. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que às vezes é complexo isso, ainda mais com a evolução do tempo, a mudança no comportamento das famílias, mas de quem é a responsabilidade, ao teu ver, de ensinar na família sobre essa área? Essa, sem dúvida, é uma ótima pergunta, porque a responsabilidade é da família. E aí, o pai e a mãe, em primeiro lugar, devem tomar essa responsabilidade para si. Quando o pai e a mãe, independente se é menino ou menina, está no seio familiar e suscita algumas perguntas e oportunidades para a educação, ambos devem fazer a educação sexual. Creio eu, na minha experiência, de que não deve atribuir ao pai, por exemplo, a educação do menino e à mãe a educação da menina, até porque cria uma certa interrogação na própria criança sobre por que o meu pai ou por que só minha mãe. Porque eu creio que o sexo e a sexualidade devem ser, acima de tudo, ser feito com naturalidade. Sim. Então, é a responsabilidade do pai e da mãe. Quando isso acontece, previne-se abuso, pedofilia. É uma oportunidade para cercar a criança, proteger a criança e evitar, por exemplo, doutrinações erradas fora do ambiente familiar. Sim, mas assim,
dentro desse mesmo contexto, no caso de uma família que não tem um pai presente, ou que não é muito comum, acontece, sabe que tem isso, que não tem a mãe presente. Aí você não vê problema, que quem esteja ali assuma essa responsável pela educação, né? O responsável primário pela educação de um modo geral. Às vezes é um avô, às vezes é um tio, às vezes é um padrasto, às vezes é alguém que não é parente, mas, né, está junto, é o responsável para fazer essa educação e fazer essa formação na criança. Perfeito, perfeito. E quando você acha o melhor momento para se ensinar isso para a criança? Geralmente, o melhor momento, na minha opinião, é quando ela pergunta, porque ela oferece oportunidade. Sim. Mas independente dela perguntar, qualquer situação é situação para o ensino. Por exemplo, uma criança que está tomando banho, dado pelo pai ou pela mãe, é oportunidade de nomear, por exemplo, os órgãos genitais, dizer assim, lava, cuidado, né? E não dar, por exemplo, apelido aos órgãos genitais, como alguns pais fazem, e criam uma certa interrogação ou indagação, né? Por que aquilo tem apelido, quando na realidade os outros membros do nosso corpo não recebem apelidos e os órgãos genitais recebem. Uma ótima oportunidade para mim, por exemplo, é quando quem tem, por exemplo, um animal em casa e aí tem um macho e uma fêmea, eles estão tendo lá a relação sexual para, né, a procriação, oportunidade para orientar a criança a respeito da sexualidade, a respeito do sexo, a respeito do macho, a respeito da fêmea, a respeito de como um novo ser vem ao mundo, e isso trazendo para a realidade, por exemplo, humana, aplicar-se isso na nossa relação humana. Então, sempre é oportunidade. Às vezes, vendo televisão, se você tem uma formação hétero para o seu filho, então você vai orientar numa cena, num filme, aquilo que está acontecendo, ou se você é mais aberto, né, em relação a essa questão da formação para os filhos, sobre aquilo que está acontecendo, né, e dizer, né, o que é uma relação homoafetiva, uma relação heterossexual, mas isso quando em ambiente assim informal. Sim. Nunca, no meu modo de ver, há uma necessidade de chamar para uma conversa. Toda oportunidade que surgir, natural, sem constrangimento. Sem dúvida. Talvez não seja mais difícil porque o pai não consegue, porque não fizeram isso com ele. Então talvez isso seja um bom momento para que quem esteja vendo esse vídeo entenda que tem que vencer barreira. Sim, e eu sempre digo assim, nunca é tarde para aprender. Nem um palestrante, ou um médico, ou alguém que tem as informações universitárias e às vezes está sempre estudando, ele sabe tudo, né? Então, às vezes um vídeo novo, às vezes um livro novo, às vezes uma informação nova, e até que vão fornecer meios de como se fazer essa educação, ajuda muito nesse processo. Um pai que não teve, eu lido muito com isso, um pai que não teve educação educação sexual dessa forma com seu pai, com sua mãe, na sua formação, ele vai reproduzir isso e ter dificuldade de fazer uma educação com seus filhos. Mas isso significa que ele tem que reproduzir o mesmo erro. Se ele sabe que ele não teve, é hora dele procurar uma boa literatura, ou às vezes ele não tem uma literatura, mas a gente encontra no mercado aí ótimas literaturas que não são para os pais, são para as crianças. Sim. Então você tem uma literatura sobre sexualidade voltada para um público de 3, 4 anos, ou 5, 6 anos. Então você pega a orientação, busca informação e pode comprar essa literatura e dar para o filho, isso vai ajudar muito nessa formação. Perfeito, perfeito. Pessoal, nós vamos dar um tempo aqui. Essa vai ser a parte 1 dessa entrevista sobre sexualidade na família. E nós vamos lançar a parte 2 posteriormente. Fiquem atentos às novidades do canal, porque a parte 2 vai ser lançada e vocês vão pegar o fim ou a continuação de tudo que foi falado aqui hoje. E tenho certeza que você vai amar. Dê lá seu like e se inscreva no canal. Tá certo, pessoal? Vamos estar juntos. A parte 2.